Olá, queridos, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos a mais um programa Antídoto. Que Deus abençoe a sua vida, é muito bom ter você conosco em cada programação. Nosso alvo, nosso propósito é promover conhecimento da palavra de Deus para você. Que Deus abençoe a tua vida, permaneça conosco, assista a programação, aumente o som aí do seu aparelho e vamos estar juntos para aprendermos mais e mais nesta série retrospectiva que tanto tem nos abençoado. Amém? Forte abraço e já a gente volta. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, como de costume, vamos aqui recapitular, porque pode alguém estar aí vendo pela primeira vez. Esse é o nosso 5º episódio da série Escatologia. Portanto, nós já temos 4 episódios gravados e disponíveis no canal. Sendo que o primeiro foi uma introdução ao tema escatologia, o segundo nós tratamos das 70 semanas de Daniel. No 3º episódio nós falamos sobre as linhas de pensamento escatológico e no último episódio nós falamos da grande tribulação. E não esquecendo que lá no grupo do WhatsApp tem o e-book. O e-book tem lá o conteúdo, tem uma rota de estudo, de versículos bíblicos que vão ajudar muito a você a entender tudo que nós estamos abordando e mais, você se aprofundar em determinados temas. Então, até aqui nós tratamos disso e hoje nós vamos tratar desse assunto do anticristo, principalmente, mas vamos também falar de outras espécies, outros aspectos, melhor dizendo, relacionados ao anticristo. Então, inicialmente, eu gostaria de ler o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, entre o versículo 3 e 5. Então, diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Então, o apóstolo Paulo escrevendo, ele faz essa menção. E aí, a primeira pergunta que nos surge é: quem é esse chamado de anticristo? Que a Bíblia também chama de o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? Então, a grosso modo, por anticristo e até por uma questão de coerência bíblica, nós podemos entender como aquele que se opõe a Cristo e que se levanta contra tudo que se chama Deus, e contra tudo aquilo que procura adorar Deus. Como o próprio nome sugere, o anticristo é o oposto de Cristo. É aquele que rivaliza com Cristo, ainda que para isso ele faça tais coisas imitando a Cristo. E assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo ele virá para fazer a vontade de Satanás. E uma expressão que foi utilizada por Jesus lá no sermão escatológico, que foi o termo o abominável da desolação, e que faz referência ao que o profeta Daniel disse, é um termo que vai se referir a um líder antimessias, no sentido literal de anticristo. E por conta disso eu gostaria de ler mais um texto com você. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 18 e também o 19, aonde a palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então nós vamos ver aqui, nós vamos perceber que o apóstolo João, fazendo menção a essa distinção de anticristo e de anticristos, e aliado a outros textos, nós vamos entender que o anticristo, aqui mencionado pelo apóstolo João, se trata daquele que vai atuar de forma específica na grande tribulação, que é o tal anticristo escatológico, o anticristo final, o pior de todos eles. E é esse anticristo final o foco desse nosso episódio de hoje. E aí, pastor Maurício, uma pergunta que muitos fazem, né, é a seguinte: quem será o anticristo final? Bom, a Bíblia fala de um personagem que se manifestará nos momentos finais da presente era e que ele vai perseguir de forma violenta o povo de Deus. É justamente a ele que as pessoas se referem quando perguntam: quem é o anticristo? É bem verdade que alguns cristãos não acreditam que haverá uma pessoa específica que surgirá em algum momento e será o anticristo final. Essa parcela dos cristãos entendem que haverá simplesmente um sistema anticristo, que fará oposição a Cristo e a sua igreja. Mas, na verdade, sistemas anticristos sempre existiram. Não é verdade, pastor? Sim. Na verdade, isso sempre existiu. Isso é verdade. Agora, tem pessoas que acreditam nisso porque leis no Congresso tramitando para justamente parar a igreja, a obra de Deus, a palavra de Deus, e ideologias e tudo mais. Agora, é um sistema que há muitos anos já existe. Não é de agora, né? Já se manifesta. Né? Só que eu vejo esse sistema também como um desses anticristos, podemos dizer assim, né? Esses pequenos anticristos. Agora, a Bíblia aponta para o anticristo, que é, de fato, o anticristo maior que vai... Maior é maneira de expressar, né? Sim. Que vai, de fato, se manifestar no fim dos tempos. Sim, sim. E a gente, se por um lado, talvez existam sistemas que são mais visíveis nessa oposição a Cristo, tem outros sistemas que nem tanto. Então, é o que a gente estava falando mais cedo, né? Nós precisamos de muito discernimento, né? Para identificar que sistemas são esses, né? A gente precisa de uma sabedoria, né? De uma atenção a tudo que acontece, porque muitas vezes esses sistemas, eles nem sempre vão vir estampados, né? Esse é um sistema anticristo. Então a gente precisa ficar bem atento. Hoje a gente já está falando, né, sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre a besta. Sim. E sobre o falso profeta. Que é uma besta também. Que é uma besta também. Sobre esses três, podemos dizer assim? Sim, vamos falar desses três e aproveitar falar também da marca da besta, falar do 66. Não, sim, claro. Inclusive tem gente já perguntando, né, questão que seria essa pessoa o anticristo ou a besta? A gente vai explicar isso. A gente vai explicar isso, vai separar. Vai e agora, claro. É só você parar e analisar um pouquinho. O anticristo, ele é justamente a oposição do que é Deus. Sim. Profeta, besta e o anticristo. Então a gente vê aqui representações justamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então é tudo que é exatamente contrário. Ele vai tentar se assemelhar o máximo possível com as coisas de Deus. Ele vai querer se assentar no tempo, pelo menos uma linha de pensamento acredita nisso. Eu sou muito forte para essa linha, mas tudo bem. Né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Mas sobre essa questão de algumas pessoas não acreditarem que o anticristo será uma pessoa, o que a gente pode dizer é que certamente a Bíblia fala da existência de uma pessoa que se levantará nos momentos finais da história e que essa pessoa vai reger o mundo iníquo em sua rebelião contra Deus.
E essa pessoa é chamada pelo apóstolo Paulo de filho da perdição, de homem da iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. É verdade? A Bíblia não diz quem é o anticristo, no sentido de revelar a identidade específica de uma pessoa. Contudo, a Bíblia declara que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é um tipo de anticristo. Porque essas pessoas desprezam o unigênito de Deus enviado ao mundo e rejeitam, de certa forma, a plena divindade dele. E a palavra anticristo tanto vai indicar alguém que é adversário de Cristo, quanto também aqueles que se julgam ocupar o lugar dele. Isso significa que muitos anticristos já surgiram ao longo da história da humanidade, inclusive os falsos cristos, cujos alguns exemplos nós citamos no episódio passado, quando nós falamos da grande tribulação, né, como sendo aí um dos sinais do princípio das dores. Porque aquele que se julga ser Cristo está em oposição ao verdadeiro Cristo. Então, portanto, é também um anticristo. Agora, a Bíblia dá a entender que outros continuarão a surgir até o fim dos tempos, né? Quando a gente lê lá a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. As Escrituras dizem que essas pessoas são mentirosas e enganadoras, que elas saem pelo mundo afora declarando a sua oposição à pessoa de Cristo. E ao se opor ao Filho, essas pessoas, consequentemente, também estão se opondo ao Pai, que é o que a gente vai entender lá em 1 João, capítulo 2, versículo 22, no capítulo 4, versículo de 2 a 3, e também lá em 2 João, verso 7. Mas a identidade do anticristo sempre foi muito debatida. E ao longo dos anos, muitas pessoas já foram apontadas como sendo esse homem terrível. Talvez os casos mais conhecidos são de presidentes americanos, líderes internacionais, até alguns papas. E estas personalidades, elas foram apontadas como anticristo de forma especulativa e sem base bíblica. Para citar alguns, nós podemos mencionar o Mikhail Gorbachev, que foi aquele último líder da União Soviética, né, que ele tinha uma mancha, né, na cabeça, aí fala, tá vendo, aquilo é a marca da besta. Né? Alguns papas católicos. O Bill Gates, fundador da Microsoft, ele já foi apontado como o anticristo. O Barack Obama, né, que foi presidente dos Estados Unidos. O presidente da França também. O Emmanuel Macron, que é o atual presidente. O atual né? indicado a esse cargo. Exato, não é isso? E talvez, pastor, a gente poderia estar aqui lembrando até de outros nomes, né, que foram apontados como anticristo. E talvez seria uma lista interminável. Né? E aí eu fico imaginando ao longo da história, né, uma história mais antiga, talvez outros também foram apontados, coitados, né, sem ter dado nenhum motivo para tal. Porque, de fato, o fato é, qualquer pessoa que desponte com uma certa influência mundial, né, uma projeção global, vai correr o risco de logo ser vista por alguns como um provável anticristo. Então, a respeito dessas personalidades, né, que são apontadas como provável anticristo, nós precisamos entender que muito disso nunca passou de especulação. Não tem base bíblica para isso. A questão, sim, haverá um anticristo final, escatológico, mas não sabemos de antemão quem será. Mas o fato é, quando o verdadeiro anticristo aparecer, a igreja do Senhor não terá qualquer dúvida sobre a sua identidade. É o que nos garante a própria palavra. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E aí, quando a gente fala da identidade, de quem será, uma outra pergunta que surge depois é, mas quando ele aparecerá?
Mais uma vez, a Bíblia não diz especificamente quando isso vai acontecer. Se primeiramente ela não diz quem é o anticristo escatológico, mas ela, por outro lado, nos dá informações importantes sobre ele. As Escrituras dizem que ele surgirá antes do dia da vinda do Senhor Jesus. Nesse tempo, o mundo estará vivendo um período de grande apostasia. Mais uma vez, isso é conforme lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A gente percebe como 2 Tessalonicenses é um livro importantíssimo também para a escatologia. A gente já tinha alertado isso quando nós falamos sobre o livro do Apocalipse, né? Esse período, ele também vai ser marcado por turbulência entre as nações. A Bíblia ainda alerta que os governos mundiais vão se unir em apoio ao governo do anticristo, porque o anticristo vai exercer também governo, além de uma questão de liderança religiosa. E a gente pode ver isso lá em Apocalipse 17, do versículo 7 até o 16. O anticristo, ele terá um caráter muito perverso. Ele vai ser a própria personificação do mal. Isso significa que ele vai representar tudo aquilo que se opõe a Deus e tudo aquilo que transgride a lei divina. Ele vai desafiar o próprio Deus, tentando usurpar a sua glória e se apossar do seu trono, como está escrito lá também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 até 4. E mais à frente nós vamos falar do trono, né, do templo. O anticristo insultará o Senhor, blasfemando contra ele, e vai perseguir o seu povo. Isso o profeta Daniel já apontava lá no capítulo 7, versículo 25, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E ele vai agir segundo o poder de Satanás. Ele vai ser apoiado pela falsa religião. Ele vai realizar grandes milagres. Algumas pessoas adorarão ao anticristo. E até vão pensar e vão acreditar que o anticristo é um ser invencível. É o que diz Apocalipse 13, versículo 4. Agora, vamos falar um pouco do anticristo do ponto de vista de cada linha teológica que nós abordamos nessa série, né? Que foi algo que a gente falou bastante, né? Das linhas teológicas e tal. Pois bem, o amilenismo acredita que muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Contudo, porém, sim, haverá um último indivíduo, que será o anticristo escatológico, que surgirá no período de grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a Igreja de Cristo e contra também no sentido de perseguição. Alguns dessa linha dos amilenistas acreditam apenas em um sistema anticristo, que seria um governo, e não necessariamente em um indivíduo específico. Já o pré-milenismo histórico entende que se trata de um indivíduo específico, que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. Já o pós-milenismo entende que o anticristo é qualquer pessoa que persegue, que se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. E aí, quando a gente vai pensar no pré-milenismo dispensacionalista, eles entendem também ser um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação, que vai trazer terror ao mundo, que vai perseguir aqueles que não negarem o nome de Jesus, porém, que ele não fará nada contra a igreja, porque nessa visão a igreja é arrebatada antes que ele comece a fazer isso. Agora, podemos também falar de alguns aspectos e personagens relacionados ao anticristo. Primeiro, as bestas do Apocalipse. O livro fala de uma besta que subiu do mar e de outra que subiu da terra. E existe muita especulação a respeito delas. Mas o que nós podemos falar e afirmar
com tranquilidade, sem fazer aqui uso de muitas inferências, né, de muita ficção, é o seguinte: a besta que emerge do mar, ela se apresentará na pessoa do anticristo escatológico, encarnando a perversidade característica de todos os impérios anticristãos da história, numa completa personificação do mal. Quanto à besta que sobe da terra, ela vai se apresentar como uma espécie de serva da primeira besta. Ou seja, as suas ações apontam para a besta que subiu do mar, de maneira que ela vai induzir o mundo a adorar a primeira besta, o anticristo. Então, a segunda besta, que é essa que sobe da terra, ela vai promover a adoração. Seria o falso profeta. Seria o falso profeta. Ele vai ser um promovedor de idolatria, de adoração. É o porta-voz. Exatamente. Assim como um presidente tem um porta-voz, Sim. então haverá realmente um porta-voz, alguém que fale, que aponte, né? Sim, sim. Inclusive, alguns estudiosos... Não literalmente um porta-voz, né? Só um exemplo. Sim, sim. Pode ser um líder religioso que aponta, olha, fulano de tal é o cara. Exatamente. Porque alguns estudiosos, até com base nessas interpretações, entendem o seguinte: olha, vai ser alguém com muito poder de persuasão. Vai ser alguém que vai trazer um nível de convencimento muito elevado, né? Por isso que vai conseguir levar muitas pessoas a adorarem a primeira besta, o anticristo. Então, queridos, se a primeira besta ela é conhecida pela sua força, pelo seu poder, né, conquistador, essa segunda ela também vai ser conhecida por realizar milagres também. E vai ter demonstrações sobrenaturais. E a besta que sobe da terra, ela vai ordenar que as pessoas adorem a besta que subiu do mar. E depois também, essa segunda besta, o falso profeta, vai ordenar que todos esses adoradores recebam a marca da besta. E aí uma pergunta que já foi feita, né? Tá, qual a identidade então dessa segunda besta? Conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, essa segunda besta, essa que sobe da terra, é o falso profeta. Ou seja, essa besta, ela vai simbolizar a falsa religião na grande tribulação. Por isso que ela realiza milagres. Tá? Por isso que ela vai ter manifestações sobrenaturais. Mas perceba, nós precisamos estar atentos que isso não exclui que já na atualidade nós temos a presença de falsos mestres, de falsos profetas, de falsas religiões, que de alguma forma, pastor Maurício, tipificam o tempo escatológico. Eu acho que não é difícil, né, pastor Maurício, a gente perceber que tem presente na nossa era falsos profetas, falsos mestres, não é verdade? Isso já vem acontecendo já de tempo, né? E eu acho que é exatamente isso, acaba mostrando e acaba revelando, né, exatamente a igreja, revelando aqueles que conhecem um pouco da palavra, aqueles que buscam o Senhor, o que exatamente vai acontecer de fato. Acaba apontando, né? Eu acredito que isso não passa de um treino para aquilo que de fato está para acontecer. Sim, é verdade, é verdade. E o interessante de tudo, é bom ressaltar, segundo, né, algumas notícias, né, vamos especular talvez um pouco, né, de repente alguém já ouviu isso ou leu isso de fato, mas as organizações mundiais, elas já apontam para um líder. Elas já apontam, elas acreditam que um líder, uma moeda, algo centralizado, unificado, né? Então já existe uma ideia em muitas organizações que já apontam para isso, que é um cenário perfeito para a manifestação do anticristo. E aí, queridos, nesse período, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia vão empreender uma perseguição implacável contra a igreja de Cristo, sendo que a Babilônia é a representação de uma falsa igreja, no sentido de estrutura de pensamento. E esses três,
o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, no livro do Apocalipse, aparecem como aliados do dragão, que é Satanás, que também é chamado de a antiga serpente. Né? E um outro aspecto que, ao se estudar a escatologia, muito facilmente a gente vai ouvir as seguintes expressões: triunvirato do mal ou trindade maligna, que diz a respeito da seguinte composição: o dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Ou seja, essa trindade do mal, essa trindade maligna seria quem? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, quando você começar a estudar escatologia, e aí você encontrar lá estas expressões, triunvirato do mal ou trindade maligna, são destes 3 personagens que está se fazendo referência: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Seria o que eu falei lá no início, só que não exatamente o anticristo, o falso profeta e a besta, mas sim Satanás, né, corrigindo aqui, né, Satanás, o anticristo, né, que é basicamente a mesma coisa do que a besta, né? A besta que emerge do mar, né? E o falso profeta. E aí, ainda sobre a Grande Babilônia, nós podemos acrescentar algumas observações. Lá no capítulo 17, a Grande Babilônia, você vai encontrar a referência a ela mais fortemente no capítulo 17 e 18. No capítulo 17 de Apocalipse, nós podemos verificar uma descrição desta que é chamada a Grande Meretriz. Babilônia, em Apocalipse, é uma estrutura que é oposta à noiva de Cristo, oposta à igreja. Enquanto a noiva é a igreja verdadeira, a meretriz é a falsa igreja, que se revela na busca humana pelo prazer e pela autorrealização. Queridos, a Grande Babilônia, então, possui 2 funções muito claras, muito claras. Primeiro, tentar desviar a igreja da sua santidade. E segundo, manter os ímpios na incredulidade. Essa é a função, esses são os propósitos da Grande Babilônia. Sendo, portanto, dessa forma, um sistema mundano a serviço de Satanás. Bom, um outro aspecto relacionado ao tema de hoje, que eu acho que é oportuno a gente estar falando também, é sobre o número 666. O significado do 666 tem sido discutido durante muito tempo. Esse número ele é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, como o número da besta. Muitas interpretações sobre o significado deste número já foram apresentadas. A maioria delas é fruto de mera especulação. As hipóteses mais plausíveis é que este número tanto tem um significado histórico como simbólico. No quesito histórico, a melhor possibilidade é que, de forma indireta, o apóstolo João, ao escrever o livro do Apocalipse e fazer essa referência do 666, ele estava se referindo ao imperador romano Domiciano, que foi, de fato, um inimigo ativo, perverso da igreja naquela época. Porque no âmbito do Império Romano, Domiciano, ele era cultuado como imperador Deus. E muitos cristãos da Ásia Menor foram perseguidos e mortos pelas mãos de Domiciano. Agora, já no quesito simbólico do 666, é levada a consideração da numerologia bíblica, da simbologia dos números. Aonde o 7, por exemplo, é tido como o número da perfeição. E o 6 é o número incompleto. O 6 é o número da imperfeição. E neste caso, o 6 repetido 3 vezes, 666, significa o quê? A plenitude da imperfeição, a essência da perversidade, a somatória do mal. O anticristo, ou a besta que surge do mar, será um homem completamente corrompido ou plenamente corrompido.
Até porque ele vai receber poder e autoridade de Satanás. Então, sobre o 666, nós podemos considerar essas questões. E é muito importante ressaltar que o número em si, tem gente que tem na casa, ou uma placa de carro, alguma 666, já fica logo, né, atribulado por isso. Isso é apenas um número de homem, né, como diz a palavra. Sim. Isso não tem nada a ver, né? Isso aqui a Bíblia só está apontando para o que vai ser. Exatamente. Que vai significar talvez esse número, né? Tem esse aspecto simbólico, né, que é uma questão futura, né? E a questão do que ocorreu tem a ver com o Império Romano. Agora, muito ligado a essa questão do 666, tem a questão da marca da besta. Durante a história, muitas interpretações e suspeitas, muitas vezes também fundadas, foram atribuídas à marca da besta. Já afirmaram, por exemplo, que a marca da besta seria o código de barras, que seria um chip. E mais recentemente, até a vacina contra a Covid foi acusada de ser a marca da besta. E o Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo onde nós temos informação sobre a marca da besta, vai nos mostrar que existe ali uma outra conotação. Muitas especulações que foram feitas até aqui não tem o menor embasamento bíblico. A grande questão é o que o pastor Maurício já falou aqui. O império das trevas tenta imitar e replicar o reino de Deus. A gente não pode perder isso de vista, pastor. Por isso, da mesma forma como nós somos selados ou marcados pelo Espírito Santo, o império das trevas também terá sua marca ou seu selo. A marca da besta é uma realidade espiritual do império das trevas. Muitos interpretam o fato do texto dizer que tal marca será feita na fronte ou na mão direita de forma muito literal, quando na verdade, muito provavelmente, o apóstolo João estava fazendo referência a Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o 8. Então, nesse sentido, algo figurado, ou seja, fronte, a testa tem a ver com pensamentos, com vontade. A mão direita tem a ver com ações, com obras. Assim, ao receber a marca da besta na fronte ou na mão direita, tem a ver com pessoas que vão pensar, raciocinar ou agir com um espírito anticristão, anti-igreja. Uau, essa aí eu não sabia, tá vendo? Essa agora foi realmente nova para mim, esse entendimento. Agora, então o que é melhor fazer quanto a isso? Eu acredito que é ficar com os dois entendimentos. Sim, eu acredito que sim, por que não? Então, eu prefiro ficar com o entendimento de que é realmente uma marca espiritual, né? Que é uma coisa mais sólida, de fato. E eu vou até explicar o porquê disso. O que acontece? Nós precisamos ter um entendimento que aqueles que terão a marca da besta, a terão por escolha própria. Porque muitos acham que vai ser uma coisa escondida. Eu vou receber a marca e nem vou saber, depois que eu vou descobrir, implantaram um chip. Queridos, é algo que vai demandar da sua parte intencionalidade. Vai demandar intencionalidade por parte de quem receber tal marca. Ou seja, no mundo espiritual, recebemos marcas por escolhas objetivas totalmente conectados com quem nós adoramos. Portanto, aqueles que são ou que ainda passarão a ser de Deus, já estão ou estarão selados pelo Espírito Santo. Então, quanto à marca da besta, que o selo do Espírito Santo não é visível. Eu acho que bacana, né? Não é visível. Não é algo visível. Tô selado aqui, um carimbo aqui. Né? Tipo aquela novela que mostrava aqui o R, né, do gado lá. Não. É uma marca no coração. Exatamente. Diferentemente da antiga lei, que era uma marca no crepúsculo, né? Que fala no crepúcio. Como é que é? Uma marca da antiga aliança. Da circuncisão? Da circuncisão, Eu acho que é crepúcio.
Não é? Não seria Não isso? fugiu agora a palavra, não. Não é esse, não. Quase que eu fui lá né? Quase que eu fui lá naquele filme lá. É verdade, verdade. Gente, mas então é muito interessante, sim, né? Sim, sim, porque é uma marca No espírito. interna. Então essa né? marca pode ser sim uma marca interna. Sim, sim. Interessante. Então, quanto a essa questão da marca da besta, é o prepúcio, né? Lembrei Prepúcio, está aqui falado. Prepúcio. Então, queridos, vamos lá. Quanto à marca da besta, a gente pode simplificar a questão. Eu recentemente vi uma argumentação a respeito da vacina não ser a marca da besta de um pastor experiente, centrado, aonde ele disse mais ou menos assim: para ter a marca da besta, será preciso que a pessoa adore a besta. O pecado está na adoração. A marca é resultado da adoração. É resultado do pecado. Para adorar a pessoa, por adorar, a pessoa aceitará a marca. E aí ele fecha com a seguinte pergunta: como que um agente biológico vai se conectar espiritualmente e marcar alguém? E aí, queridos, de acordo com Apocalipse 13, 14, 19, 20, receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta e adorá-la. Portanto, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então, essa questão da marca da besta a gente precisa trazer para uma centralidade mais bíblica, né? E por isso que eu entendo que a marca da besta não é algo externo, não é um sinal externo, e sim uma marca no espírito daqueles que aceitarem adorar a besta. Agora, uma outra questão, um outro aspecto que tem a ver com essa questão do anticristo é sobre a reconstrução do templo. O chamado terceiro templo. Uma questão interessante e que tem a ver com um assunto que bombou, né, nos últimos dias, né, literalmente bombou. Né? É quanto ao texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que diz assim, o texto que nós lemos no início: ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto. Preste atenção agora. E até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O texto aqui está fazendo menções às afrontas do anticristo. E sobre o trecho que diz, e até se sentará no templo de Deus, existe uma interpretação mais popular, mais conhecida, que é aquela defendida pelo pré-milenismo dispensacionalista, que entende que será necessária a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Por conta da interpretação literal do texto, tem essa ideia, olha, vai precisar reconstruir o templo. Porque, de fato, o anticristo terá que se assentar no templo de Deus. Contudo, o amilenismo não vê embasamento bíblico para tal pensamento. E tem uma outra alternativa de interpretação. Porque, considerando que o pré-milenismo dispensacionalista tem por base o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o argumento de contraponto é o seguinte: o termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo para templo não é usado para descrever o templo físico, mas sim a igreja. Então, com base nesse entendimento, quando o texto diz que o anticristo vai se assentar no templo como o próprio Deus, não quer dizer que ele vai se assentar no templo físico, literal, a ser construído em Jerusalém, mas que durante um tempo o anticristo vai exercer influência, domínio sobre a igreja, que neste caso seria o Israel de Deus do Novo Testamento. Então essa é a questão
do templo. Ou seja, tem dois pontos de vista, né? Na verdade, a mais conhecida e a mais pregada, a mais ensinada é o templo físico. Sim. Porque, né, tudo aponta para uma construção de um novo templo. Sim. E se a gente fala de uma construção de um novo templo, possivelmente uma guerra pior do que essa que já está acontecendo em Israel e algumas nações. Sim, né? Sem dúvida. Então, né, existe essa linha que acredita no templo físico e essa linha que acredita no templo espiritual. Ou, quem sabe, não poderá ocorrer as duas? É uma outra possibilidade de interpretação. Né? E essa primeira, né, da reconstrução literal do templo, ela acaba ganhando força até pela questão de alguns judeus que têm a intenção de construir o terceiro templo. Já existe uma planta, já existe... Alguns dizem que até utensílios do templo, pelo menos eu já vi vídeos que mostram, que apontam para isso, né? Que existe já tudo preparado para a construção desse novo templo. E os judeus, eles acreditam na vinda do Messias, e a gente sabe que o Messias, Jesus Cristo, ele já veio. E quando ele vai estar retornando para buscar a sua igreja. Porém, os judeus, eles acreditam, né, que vai ser a primeira vinda do Messias, aquela que foi pregada pelos profetas e principalmente por Isaías, né? Sendo que para a gente isso já aconteceu. Então, esse Messias, melhor dizendo, que virá, né, pode sim ser esse anticristo. Que não pode ser, não. Eu acho que com certeza será esse anticristo. Quem sabe os judeus vão acreditar que seja o Jesus. Não, o Jesus não, melhor dizendo, o Messias. Né? O Messias, O anticristo será judeu? E aí? Então, a Bíblia não diz, né, quem será. Existe a possibilidade de ser judeu? Sim. Mas essa pergunta do Rodrigo é baseada justamente naquele entendimento de Israel e o Messias, que o Israel estará esperando um Messias, e esse Messias, na verdade, será o anticristo, aonde se assentará, literalmente falando, no templo de Israel, e ali governará as nações, e ali, enfim, governará principalmente Israel, porque é uma coisa incrível, Israel, por mais que seja um ovinho, coisinha pequena, mas tem um poder, tem uma influência, os mais ricos da terra são... É um país fenomenal. É um país absurdo, é uma nação absurda. Né? Então, é por isso, talvez com base nesse tipo de entendimento, que ele acredita que seja judeu. Porque isso foi disseminado ao longo do tempo. Sim, né? sim. Então, mas na verdade a Bíblia não aponta. Tem que ser um judeu. Agora, se considerarmos a linha de interpretação literal de que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, um templo construído, sim. Aí, nesse caso, teria que ser um judeu, porque os judeus não iriam aceitar alguém que não fosse descendente, né, de uma das tribos para exercer esse papel. Mas, se a gente levar para outra interpretação, que é uma outra alternativa de interpretação, de que vai se assentar, na verdade, literal, de forma figurada, que vai ser um líder sobre a igreja, aí já não tem a necessidade de ser um judeu. Nós precisamos ter em mente que a grande esperança dos cristãos é a volta, é a segunda vinda do Senhor Jesus. A igreja fiel anseia pela vinda do noivo. Afinal, é a segunda vinda de Cristo em que todos nós seremos redimidos por completo. Onde nós vamos nos encontrar na presença do Senhor para assim vivermos com Ele na eternidade, ao lado dEle. E isso sempre vai remeter à seguinte questão: quando Jesus vai voltar? Bem, a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar o seu povo e proclamar o juízo sobre o mundo iníquo. Porém, a Bíblia não diz exatamente quando Jesus vai voltar. Na verdade, o texto bíblico se ocupa muito mais em informar os objetivos da volta de Jesus e ensinar os cristãos acerca de como eles devem esperar por este momento. E embora a Bíblia não nos revele o momento exato, ela nos adverte sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. E nós podemos relembrar alguns aqui que nós até falamos em episódios passados. Sinais como
aparecimento de falsos cristos, aparecimento de falsos profetas, guerras, desastres naturais, fomes, pestes e apostasia. Então, diante de tais coisas, o papel da igreja deve ser de vigilância. E devemos interpretar os sinais da volta de Jesus exatamente de acordo com seus propósitos. Porque nós precisamos entender que esses sinais eles não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Porque tudo o que tinha que ser revelado, nesse sentido, já foi revelado e está nas Escrituras. E, inclusive, Atos, capítulo 1, versículo 11, deixa subentendido que esta volta de Jesus será, inclusive, corpórea. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ainda vai nos dizer que os verdadeiros crentes não estarão na escuridão em relação a esse assunto. Porque, apesar de não sabermos o dia exato, nós estaremos preparados para quando ele chegar. E o dia que Jesus voltará, ele será inconfundível. A Bíblia diz que o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 24. Porque assim como é impossível esconder um forte relâmpago, também será impossível esconder a volta de Cristo. A Bíblia diz que Jesus voltará. E quando isso acontecer, o mundo jamais será o mesmo. As Escrituras ensinam que quando Jesus voltar, os crentes que já morreram ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis e glorificados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E é bem verdade que existem diferentes interpretações entre os cristãos sobre como será exatamente o dia em que Jesus voltará. Inclusive, como nós estudamos aqui anteriormente, alguns dividem esse evento em diferentes etapas e afirmam que primeiro Jesus vai voltar de forma secreta e só depois que ele voltará de forma visível a todos. Mas essas questões, no entanto, são de importância secundária e não devem jamais dividir a igreja do Senhor. O importante é que todo cristão verdadeiro concorda que Jesus voltará, assim como prometido na palavra de Deus. Como exatamente isso acontecerá é algo que pertence a Deus. Nós precisamos entender que, para nós, o aspecto mais prático de tudo isso, mais significativo da espera da segunda vinda de Jesus, é a prática da pureza, da busca da santificação, porque Cristo vem buscar uma noiva pura, imaculada. Estarmos preparados para a volta de Jesus é a principal mensagem da parábola das 10 virgens. Portanto, a igreja deve aguardar a volta de Cristo de forma desejada, com grande expectativa e com alegria. Mas ainda assim, vamos falar um pouco de como as linhas teológicas pensam a respeito da volta do Senhor Jesus. Devido às diferentes interpretações, os cristãos acreditam de formas diferentes sobre como será essa segunda vinda de Cristo. Alguns defendem que a segunda vinda de Cristo será um único evento visível a todos. Outros já acreditam que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em 2 etapas, onde a primeira etapa é secreta, é invisível, reservada somente aos salvos. Já a segunda etapa será pública e visível a todos. E para grande parte dos que defendem essa interpretação, essa segunda etapa vai acontecer após a grande tribulação, que neste caso seria um período de 7 anos para a grande tribulação. A primeira interpretação é a posição mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Ela é defendida por 3 das 4 principais linhas de interpretação escatológica: o pré-milenismo histórico, o amilenismo e o pós-milenismo.
E esta segunda vinda de Jesus, como sendo um único evento público e visível a todos, ela foi ensinada durante mais de 1800 anos, sem nenhuma oposição significativa. Já a última, a segunda interpretação, que divide a segunda vinda de Cristo em duas etapas, sendo a primeira um arrebatamento secreto, é defendida pela linha de interpretação escatológica, conhecida como pré-milenismo dispensacionalista clássico, e é muito difundida na atualidade. Essa interpretação é bastante recente, se comparada com a interpretação das outras linhas. Ela surgiu de forma oficial apenas no século XVIII. E se acrescentarmos a tudo isso a questão do milênio, que também já falamos de forma mais detalhada em episódios passados, em resumo, nós poderíamos fechar assim, em relação à segunda vinda. O pós-milenismo e o amilenismo têm concepções bem parecidas, que basicamente é o seguinte: a segunda vinda de Cristo ocorre depois do milênio, e essa vinda inicia a ressurreição geral e o julgamento de todos os homens, entrando assim no estado eterno, tanto para crentes como para descrentes. O pré-milenismo histórico entende o seguinte: a segunda vinda de Cristo vai ocorrer antes do milênio e depois da grande tribulação. Já o pré-milenismo dispensacionalista entende que Cristo vem em um arrebatamento secreto e depois, novamente, depois da tribulação, depois de 7 anos, para estabelecer um reino terreno. Aqui que entra essa questão da divisão da segunda vinda em duas etapas. Agora, o que é consenso entre as linhas de pensamento sobre o que acontecerá com a segunda vinda de Jesus? Ou seja, que todas as linhas entendem que é fato e que a Bíblia também é muito clara a respeito. 1. A igreja é arrebatada com a vinda de Jesus. 2. O anticristo é derrotado. 3. Haverá ressurreição de mortos. E 4. Os salvos que estiverem vivos receberão corpos glorificados. Mas eu quero falar mais uma vez, brevemente, sobre o arrebatamento. Porque o arrebatamento da igreja será o grande evento em que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo fiel aqui na terra, virá buscar a sua igreja. O arrebatamento é um fato bíblico. Ele vai ocorrer. E para entendermos um pouco melhor o sentido desse evento, a palavra arrebatamento é derivada de um verbo grego que significa pegar, significa agarrar, significa elevar, significa levar pela força. Eu costumo comparar com o seguinte: imagine você, pai e mãe, que de repente chega num ambiente e percebe que o teu filho ou tua filha está numa situação arriscada, está num ambiente que pode trazer algum tipo de dano, e você segura essa criança, esse filho, agarra ela e tira dali. Esse é o sentido de arrebatamento. Porque após o arrebatamento, a ira de Deus será derramada. Então, Jesus vem e arrebata a sua igreja, porque a igreja não é o alvo da ira de Deus. A igreja passará por tribulações? Sim, nós esclarecemos aqui que muitas linhas defendem isso. A igreja, na verdade, já passa por tribulações. Mas a igreja não é alvo da ira de Deus. Então, antes que as taças da ira sejam derramadas, Jesus arrebata a igreja. Perceba, ele arrebata não antes da grande tribulação, segundo o entendimento de várias linhas, mas arrebata antes de serem derramadas as taças da ira de Deus. E essas taças da ira de Deus, para algumas correntes teológicas, elas não seriam a mesma coisa do que a grande tribulação? Sim. Para o pré-milenismo dispensacionalista é a mesma coisa. Agora, para o amilenismo e para o pós-milenismo, na verdade, para os dois pré-milenismos, sim, é a mesma coisa. Agora, para o amilenismo e pós-milenismo, não. A grande tribulação tem eventos da grande tribulação que vão atingir a igreja, que é a perseguição, principalmente do anticristo, salva
ela é retirada do momento em que essas taças serão derramadas. Por isso que é muito forte a corrente teológica que acredita, né, na grande tribulação meio que quase que dividida, né? Uma parte a igreja vive e a outra parte a igreja não vive. Sim, né? faz parte dessa interpretação. Até acredito que seriam 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, sendo que a gente olhar também de forma literal, né, os anos, a gente entenderia assim, mas sim, vamos colocar também como se fosse algo não literal, esse número de anos, né? Algo simbólico. Exatamente. Então a igreja ela pode sim então passar por um determinado período de grande tribulação, porém quando chegar as taças, né, o derramar das taças da grande ira de Deus, então não haverá, então a igreja não estará mais, né? Exatamente. Essa é a interpretação tanto do amilenismo como do pós-milenismo. Ou seja, a igreja não é alvo da ira de Deus, né? A igreja será salva desse momento, né? Então, queridos, o texto mais importante sobre arrebatamento no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento também faz referência a arrebatamento, interessante, é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 até o 18. É um texto muito claro, muito explícito sobre arrebatamento. E interessante que o apóstolo Paulo, ali, ele nos orienta a não sermos ignorantes sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, nós temos uma orientação expressa do apóstolo Paulo de que este é um assunto que deve fazer parte da pauta cristã. E nós precisamos lidar com este tema com muita maturidade, com muita sabedoria. O texto deixa claro que aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, os redimidos ainda vivos serão transformados e glorificados. E então, todos juntos, os que estavam vivos e os ressuscitados subirão para encontrar com Jesus nos ares. E aí uma das perguntas mais corriqueiras sobre o arrebatamento é também quando isso vai acontecer. Ou seja, quando será o arrebatamento? De novo, a Bíblia não informa uma data exata sobre quando será o arrebatamento. Mas ela afirma que o dia do arrebatamento já está determinado e só o Pai o conhece, conforme está lá escrito em Marcos capítulo 13, versículo 32. E o que mais que a Bíblia fala a respeito disso? Mateus 24, 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Já Mateus 24, 42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E em Mateus 25, 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. E essa nossa incerteza e desconhecimento quanto ao dia e hora da volta de Jesus, quanto ao mistério e a expectativa envolvidos nisso, nós precisamos entender, pastor Maurício, que este é mais um ato da graça de Deus. Porque isso acaba nos servindo para nos condicionar a um estado permanente de vigilância, de alerta, que, se bem aproveitado, nos abençoa, nos edifica. Alguém disse assim: aquele dia permanece oculto para que nós possamos vigiar todos os dias. Ou seja, Deus nos presenteou com uma santa expectativa. Contudo, nós não podemos transformar essa santa expectativa em conteúdo para discussões infrutíferas e especulações vazias. Porque mais importante do que conhecer ou entender a cronologia profética é estarmos como igreja preparados para esse momento. Arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, devem ser eventos esperados e desejados, e nunca algo para se ter medo. Então, seja prudente, esteja sempre preparado. E ainda sobre arrebatamento, apesar de não se apegar à questão da exatidão de datas, existe sim uma discussão teológica sobre
a qual já demos mais detalhes, se o arrebatamento ocorre antes da tribulação, no meio da tribulação ou no fim da tribulação. Mas o importante é reforçar o seguinte: a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Mas isso não significa que esse arrebatamento será secreto. Importante destacar que a Bíblia também diz que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos. Ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso, que o nosso Senhor Jesus virá em grande poder e glória nas nuvens, conforme está escrito lá em Mateus 24, versículo 30, capítulo 26, versículo 64. Atos, primeiro versículo Atos, que foi lido. Exatamente, Atos 1, 11. Ele voltará, então todos estavam ali vendo, participando e percebendo aquilo, então vai ser da mesma forma, né? Diz a Bíblia. Sim, sim. Lucas 21, 27, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então é um evento extremamente abrangido, né, pelas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Então, queridos, o arrebatamento será um evento visível por todos. E o arrebatamento é um evento futuro que deve ser aguardado em vigilância santa. Amém? Vamos voltar para a questão da segunda vinda? Encontramos lá no Novo Testamento, pastor Maurício, o termo parúzia, em referência ao retorno de Jesus. A palavra grega parúzia, ela era usada como num sentido de presença ou vinda. E o seu uso mais específico, o termo mais, digamos, técnico da época, indicava a presença ou chegada de um rei ou governante. E no Novo Testamento, essa palavra, parúzia, ela é usada para designar a presença, a vinda de Cristo novamente à Terra. Perceba o seguinte: por um lado, parúzia significa presença ou vinda. Por outro lado, no olhar do Novo Testamento, também podemos entender parúzia como a presença que vem buscar. Uma presença que vem buscar. Então, a parúzia tem um sentido na Bíblia de uma presença, como eu disse antes, que vem e tira com força a igreja, os santos da terra, de uma forma protetora. Aponta para o tempo da manifestação de Jesus como rei soberano nessa terra, até que venha o novo céu e a nova terra, conforme Apocalipse capítulo 21. E nesta segunda vinda, Jesus Cristo não virá mais como servo sofredor lá de Isaías 53, mas ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores de Apocalipse 19. Porque agora ele não virá para sofrer. Ele virá para agir em soberania. Ele virá para exercer o seu pleno domínio. A segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais mencionados em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Bíblia. Porém, contudo, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. Ou seja, a segunda vinda é mencionada 8 vezes mais do que a primeira. A segunda vinda de Cristo é o clímax da história. O apogeu é o ponto culminante, porque ali será a consumação de todas as coisas. E, portanto, nós precisamos entender que o tema central da escatologia, do livro do Apocalipse, é a segunda vinda de Cristo. Portanto, eu quero aproveitar esse episódio para dizer que
nós devemos tirar a nossa centralidade, a nossa maior atenção das discussões teológicas especulativas e orientá-las para a concreta e verdadeira promessa da volta de Jesus. Não há nada de errado nessas discussões em si, desde que feitas com zelo, com respeito, mas ainda assim, elas não podem assumir o centro da nossa escatologia cristã, porque o advento mais importante de tudo isso é a parúzia, é a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ter cuidado com ensinos que transformam o livro do Apocalipse em fonte de discussões, em instrumento de medo e de pavor. Nós precisamos tratar o livro do Apocalipse diante da sua realidade, diante da sua sacralidade, e não diante da nossa curiosidade. Uma outra questão que eu julgo importante mencionar, pastor Maurício, é quanto a uma certa ideia de que depois que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, as pessoas ainda terão uma segunda chance para serem salvas. Isso aí é uma coisa muito delicada e disseminada, foi muito disseminada durante décadas aí principalmente. Eu não sei se isso é muito mais antigo do que eu imagino, né? Mas realmente isso cresceu e tem crescido muito no meio do povo de Deus. E isso aí, essa dúvida aí que acaba surgindo, precisa acabar agora, né? Sim, porque cria uma mentalidade perigosa, né? Leva para uma zona de conforto aqueles que pensam assim, eu vou, entre aspas, né, aproveitar a vida, fazer o que... Se Jesus voltar, eu vou aproveitar, eu vou na segunda leva. Queridos, essa é uma ideia extremamente perigosíssima que pode comprometer a sua eternidade. E esse assunto rende, né, pastor? Isso dá uma discussão tremenda. E é o que o pastor falou, isso foi muito disseminado. E para mostrar o quanto essa ideia é, no mínimo, perigosa, veja o que diz o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Eu vou ler em duas versões. Primeiro, na Nova Almeida atualizada, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Na NVT, a Nova Versão Transformadora, diz assim: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. E, queridos, quem aguarda Cristo com grande expectativa é quem é servo, é quem é filho e quem se santifica para glorificar o nome dele. A igreja moderna, ela vem diminuindo o interesse pela segunda vinda de Jesus. De modo geral, hoje, ela ocupa menos espaço. A segunda vinda ocupa menos espaço nas pregações, nos louvores, nas orações, se comparado a tempos atrás. O assunto, a segunda vinda de Jesus, já foi mais presente na pauta cristã. E penso que a razão disso talvez seja porque parte das igrejas estejam focando sua mensagem, a sua vivência, na obtenção de bênçãos terrenas. Muitos cristãos têm trocado o céu pela terra. Têm trocado o mundo vindouro pelo mundo atual. Estão esquecendo da cidadania celeste. Porém, é preciso entender que o evento mais esperado pelos cristãos autênticos é a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, que amam Jesus, amam a sua vinda, amam a sua volta. Porque naquele dia, todas as nossas esperanças vão se concretizar. Naquele dia, a suprema justiça de Deus se manifestará nesse mundo.
E é triste que uma parte dos cristãos vivam como se Jesus não fosse voltar mais. Nós precisamos redescobrir o ensino bíblico sobre a volta de Jesus. Contudo, muitos estão não só perdendo o interesse pela volta do Senhor Jesus, mas até mesmo perdendo o interesse pela igreja. E muito disso é justificado por decepções com a igreja. E eu não vou fazer aqui juízo de valor do argumento de ninguém, e talvez a sua decepção seja até legítima. Todavia, a perseverança em Cristo, a perseverança em Jesus, precisa estar acima disso. Perdoe, preserve a comunhão e a união com a igreja de Cristo. Mantenha-se firme na esperança da volta do Senhor Jesus no âmbito da igreja. Nós precisamos cultivar a nossa perseverança diante e acima das decepções. Amados, a igreja é composta por seres humanos como eu e você. E nós erramos. E por vezes somos carnais, egoístas, injustos. E por conta disso, muitos de fato são feridos e são ofendidos, assim como também nós ferimos e ofendemos. Mas nunca deixe que isso roube o seu foco e a sua convicção de que Ele virá nos buscar. Perdoe, se conserte, não saia da sua posição de espera vigilante quanto à volta do nosso Senhor. Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada segura. Então fique firme, porque no final vai valer a pena. Amém, amém, amém. Vai dar certo. E interessante, pastor Maurício, que toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de um texto do pastor e missionário Ronaldo Lidório, e eu gostaria já caminhar para a conclusão, lendo esse texto, para você que está aí nos vendo. O título desse texto é A Noiva Está Linda. E diz assim: há um ar de desapontamento com a igreja em nosso país. Ouço vozes esmorecidas e vejo olhares que não brilham mais. É o desencanto com a noiva. Noto que a desilusão vem pela tristeza ao ver cenários onde o louvor e a pregação se transformam em fonte de lucro e não em consequência de corações transbordantes. Pela proliferação de igrejas cada vez mais cheias, porém aparentemente tão vazias de Deus. Menos comprometidas com a palavra, sem sede de santidade e sem paixão pelos perdidos. Segue pela tênue linha que por vezes parece não distinguir muito bem igreja e mundo, especialmente quando o binômio interesse e finanças se apresenta. E ainda pela dificuldade em identificar a igreja de Cristo em meio a movimentos religiosos. O desencanto faz o povo olhar para o passado e relembrar os velhos tempos. Comenta-se sobre os pastores à moda antiga e os dias quando a igreja ainda via simplesmente na palavra razão suficiente para o santo ajuntamento. Tempos quando o constrangimento por ser crente era somente resultado da discriminação, porém, jamais da identificação com aquilo que é injusto ou desonesto. Por fim, suspira-se desanimado. Em momentos assim, é preciso lembrar que Jesus jamais perdeu o absoluto controle sobre a história da igreja. Ele jamais foi surpreendido por coisa alguma em todos estes anos. Jamais deixou de ser o Senhor.
Apesar das fortes cores de desalento, a noiva está sendo conduzida ao altar. E o dia de brilho há de chegar. Um amigo fez recentemente uma comparação entre igreja, a noiva, e as nossas noivas, nossas esposas. E aí o Ronaldo Lidório prossegue dizendo: e isso levou-me a pensar no dia do meu casamento. Foi em 9 de dezembro de 1989. Já namorava Rossana há 4 anos e, apaixonados, chegamos ao grande dia. Apesar do amor e alegria pelo dia chegado, tudo parecia fadado ao fracasso absoluto. As flores foram encomendadas erroneamente. A ornamentação do templo parecia jamais ter fim. O vestido apresentou defeitos de última hora. A maquiagem transcorria em um quarto apertado e com uma incrível agitação. A noiva chorou pelos desencontros do dia. O andar de cima da casa do meu sogro, onde ela se arrumava, tornou-se aos meus olhos um pátio de guerra. Pessoas entrando e saindo apressadas, faces carregadas de ansiedade e um tom sempre apocalíptico a cada nova notícia. Ao longo dos anos, percebi que os casamentos são parecidos nesse ponto. A balbúrdia que cerca a noiva antecedendo seu momento de brilho é emblemática. Aos olhos do passante que vê a agitação sem fim, nada parece ter esperança. Fui para a cerimônia esperando o pior. Jamais seria possível contornar todos os imprevistos e o impensado poderia acontecer. A noiva não estaria pronta a tempo. E enquanto pensava nisso, ali no altar, eis que ela chega. E estava linda, uma verdadeira princesa, rosto sorridente, o caminhar lento, seguro, o vestido alvo como a neve, simplesmente perfeita. A música, a ornamentação, as palavras, tudo se encaixava. Que milagre poderia transformar um dia de caos em um momento de brilho tão belo? As horas de luta, as lágrimas derramadas, os desencontros, o desalento foram rapidamente esquecidos. E um só pensamento pairava naquele saguão: a noiva estava linda. Talvez vivamos hoje dias melancólicos, ao visualizar a igreja quando manchas e mazelas tentam levar nossa esperança para o cativeiro da desilusão crônica. A casa está desarrumada, o vestido da noiva não nos parece branco, há graves rumores que ela não ficará pronta. É, porém, em momentos assim que Deus intervém, lava as vestes do seu povo, levanta o caído, renova o profeta, purifica a igreja e nos dá sonho de alegria. Chegará o dia, e não tarda, que seremos tomados por Jesus. Nesse dia há de se dizer: eis o noivo, é o Senhor quem conduz a igreja, jamais a deixou só, como é fiel. E creio que todos nós também pensaremos, extremamente admirados: eis a noiva, como está linda. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu aí, participou desse programa tão abençoado, uma série que tanto nos ensinou, que tanto despertou no nosso coração interesse para aprendermos mais e mais a respeito da volta de Jesus, a respeito dos fins dos tempos. Bom, que Deus abençoe mais e mais a sua vida e até a próxima programação. Se Deus quiser, permaneça junto conosco, vamos continuar estudando, povo de Deus. Deus abençoe e até a próxima.